Fala galera, professor Samuca por aqui. Vamos lá para resolver FUVEST 2015 agora, questão 45. Olha só, essa questão aqui, ela tá dentro do grupinho lá das questões de matemática, mas é uma questão de física, né? Então, assim, você consegue resolver utilizando os princípios, as expressões matemáticas da física. Então, não é nada muito específico de matemática. Claro, se você tiver estudado bastante para matemática, você vai conseguir resolver isso aqui também, tá? Mas eu vou pelo caminho da física, já que é o nosso foco aqui no canal, tá? Então, fica ligado aí, porque a gente vai resolver de um jeito bem bacana, você vai ver que é tranquilo. E lembra de curtir esse vídeo aqui, de se inscrever no canal, continuar dando aquela força pra gente continuar com as resoluções, entregando material bacana aí pra vocês, tá? Então vamos lá. A trajetória de um projétil lançado da beira de um penhasco sobre um terreno plano e horizontal é parte de uma parábola com um eixo de simetria vertical, como ilustrado na figura. O ponto P, sobre o terreno, pé da perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil, percorre 30 metros desde o instante, vou marcar aqui, ó, 30 metros desde o instante do lançamento até o instante em que o projétil atinge o solo. Então, ó, o ponto P, ele começa aqui no lugar onde o projétil foi lançado, né? Aí ele vem aqui na horizontal, como se fosse a sombra do projétil, né? Enquanto ele foi lançado aqui, o ponto P vem percorrendo na horizontal, tá? Até o instante em que o projétil atinge o solo. A altura máxima do projétil é 200 metros. Então, veja, ó, aqui, né, a distância daqui até a altura máxima aqui, 200 metros. 200 metros acima do terreno é atingida no instante em que a distância percorrida por P a partir do instante do lançamento é de 10 metros. Então, ó, quando ele chega lá na altura máxima, aqui ele percorreu 10 metros, né? O ponto P percorreu 10 metros, ou seja, falta para ele percorrer 20 metros. Beleza? Esse pedacinho que falta aqui é 20 metros. A partir do instante que lançado é 10 metros. Tá. Quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado? Então, o que ele está te perguntando é qual que é essa altura aqui, ó. Ele quer saber isso aqui, tá bom? Qual a altura desse ponto de lançamento. Bom, muito bem, pessoal. Lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo a gente tem que lidar com a projeção vertical em Y e com a projeção horizontal de maneiras diferentes. Por quê? Porque se o lançamento é feito de forma inclinada, você tem aqui, ó, essa aqui é a velocidade final de lançamento. Só que aí você tem uma velocidade numa projeção aqui horizontal, que eu posso chamar de Vx, e a velocidade na projeção vertical, que eu posso chamar de Vy, tá? Qual que é a diferença entre elas? No y, você tem a ação da aceleração gravitacional. No x não tem. Então, em x o movimento é uniforme e em y o movimento é uniformemente variado. Por isso, então, você precisa lidar com as projeções de forma diferente, inclusive analisá-las de forma separada, tá bom? Eu vou começar analisando aqui em y. Né? Na verdade, nem sempre é necessário analisar as duas, mas é importante começar pelo y, tá? Vou começar pelo y aqui, a gente vai ver que nem precisa do x. Bom, se é movimento uniformemente variado que a gente vai resolver aqui em y, eu vou usar uma equação que tem a distância, né? Distância é uma coisa importante, eu quero saber qual que é a altura aqui, né? Eu vou usar uma equação que tem aceleração, porque eu vou levar em consideração a aceleração gravitacional, e eu vou usar uma equação que tenha tempo, tá? Porque eu vou por um caminho que o tempo vai ser útil aqui, eu vou ter que fazer uma análise específica, mas aí o tempo vai ser útil, tá? Qual equação é essa? S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Você deve conhecer isso aqui como sorvetão, tá? Mas é a equação horária do movimento, da posição para o movimento uniformemente variado. Muito bem. Então, quem é
quem aqui nesta equação? Você vai pegar esse S0 e vai trazer para cá. Então, desse lado, do lado esquerdo, vai ficar S menos S0. S menos S0 a gente conhece como ΔS, tá? Vai ser igual V0. O que eu vou considerar, pessoal, para colocar o meu V0? A gente não tem a velocidade de lançamento. Mas aí eu vou considerar só metade da parábola. A segunda metade aqui, ó, a metade da direita. Se eu vou considerar essa metade da direita, quando o meu projétil está nesse ponto, no ponto mais alto, o que a gente sabe com certeza? Que a velocidade em y está zerada, né? Então, quando o projétil, qualquer coisa que está sendo lançada obliquamente, atinge o seu ponto mais alto, a velocidade em y é zero, porque ele precisa começar a cair de novo, né? Então, V0, neste caso, eu vou considerar como sendo zero, tá? Aí, mais AT ao quadrado dividido por 2. Aí eu vou começar a fazer as substituições direitinho aqui com os valores, né? Então, ó, considerando do ponto mais alto até o solo, quanto que ele se movimenta na vertical? Menos 200 metros. Ué, mas menos 200? Olha, ele não falou que é 200 metros a altura do ponto mais alto em relação ao solo? Certo. Como ele está caindo, eu estou considerando que ele está caindo, o delta dele é negativo, porque ele está começando do ponto mais alto, indo para o ponto mais baixo, tá? Se eu coloquei o eixo apontando para cima, que é o que faz sentido, né? Então é menos ΔS menos 200, tá? O V0 é zero, a gente vai ficar ali, e eu vou assumir a aceleração gravitacional como sendo 10 metros, tendo um módulo, né? 10 metros por segundo ao quadrado. O exercício não falou em nenhum lugar aqui, eu vou assumir que é 10, tá? Então, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, no lugar do A aqui, eu vou colocar menos 10. Por quê? Menos 10, porque a aceleração gravitacional está apontando para baixo, né? Então, esse vetor aí é negativo também. O tempo dividido por 2. Então, veja só, pessoal, com isso, eu vou encontrar quanto tempo demora para ele cair aqui do ponto mais alto até o chão. Ou seja, para percorrer essa segunda metade da parábola, e o ponto P, na horizontal, ele vai percorrer esse pedacinho aqui, né? Então vamos resolver isso aqui, ó. O 2 vai para lá, vai dar menos 400. O 10 passa dividindo, eu vou ficar com t ao quadrado é igual a 40, né? Menos 10 menos 200, menos dos dois lados, fica positivo. Se tirar a raiz quadrada disso aqui, ó, o tempo vai dar 2 raiz de 10 segundos, tá? 4 vezes 10 é 40, o 4 sai da raiz, o 10 fica, 2 raiz de 10 segundos. Este é o tempo necessário para percorrer esta metade inteirinha, tá? Muito bem, não é isso que ele está perguntando, a gente precisa chegar aí num outro lugar. E aí, o que eu vou fazer? Olha só. A análise que a gente precisa fazer aqui é a seguinte. Olha para quanto percorreu o ponto P. O ponto P está percorrendo aqui a horizontal com velocidade constante. Então, se ele percorreu 10 metros aqui para fazer a metade da parábola, perdão, 20 metros, para fazer a metade da parábola, demorando este tempo aqui, 2 raiz de 10 segundos, para percorrer a outra parte, a primeira parte, você vai perceber que ele percorreu metade do percurso horizontal. Não é 20 metros, é 10. Ele percorreu metade do percurso horizontal. Mas, se o movimento é uniforme, metade da trajetória significa metade do tempo, já que a gente sabe que a velocidade Vx é constante, porque o movimento na horizontal é uniforme nos lançamentos oblíquos, tá? Então, ó, vamos lá. Velocidade constante. A parábola não é simétrica. Do lado direito, na horizontal, o ponto P percorre 20 metros. Do lado esquerdo, percorre 10. É metade. Se é metade do percurso, é metade do tempo gasto, já que a velocidade é igual. Tudo bem? A lógica é essa. Bom, se eu sei que vai demorar metade do percurso, metade do tempo para ele percorrer esses 10 metros aí na horizontal, também demora metade do tempo para ele, né, cair, ó, desse ponto mais alto até a altura aqui do penhasco, até este ponto aqui.
tá? Então, assim, eu quero, ao invés de fazer a parábola inteira, eu quero fazer ele caindo até aqui, para saber em qual posição que ele vai cair. E eu sei que para ele chegar aqui vai demorar metade do tempo, pelas razões que eu já apresentei, tá bom? E aí, vamos lá então, ó, eu vou escrever de novo essa expressão, S igual a S0 mais V0 t mais AT ao quadrado dividido, tudo isso, por 2. Então perceba, pessoal, cuidado para não confundir aqui. Porque, primeiro, eu estou tratando aqui, eu estou lidando com tudo na vertical, certo? A consideração que eu fiz com relação ao tempo, eu preciso lembrar conceitualmente do que acontece na horizontal, mas eu não vou nem fazer conta com isso. Eu só estou fazendo uma consideração para colocar na expressão matemática. E aí eu estou usando a mesma expressão, mas eu vou substituir com coisas diferentes. Eu não vou achar a mesma coisa aqui. Porque agora eu já sei qual tempo que eu quero considerar, que é metade desse. O que eu quero achar agora é o ΔS, né? Eu quero achar quanto que ele percorre para chegar aqui. Então vamos lá, ó. ΔS, né? De novo, o S0 passou para lá, ficou ΔS. O V0, a partir desse ponto aqui é zero também, né? Tá no ponto mais alto. A aceleração gravitacional vai ser menos 10, tá? E o tempo ao quadrado, ó, é 2 raiz de 10. E isso está ao quadrado. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui 2 raiz... 2 raiz de 10? Não, perdão. Raiz de 10. Raiz de 10. Ah, por que raiz de 10, professor? Porque lembra, é metade, né? Para ele chegar aqui, ó, é metade desse tempo. Então eu preciso dividir isso aqui por 2. Dividi por 2, tirei esse 2 que está multiplicando, né? Então ficou raiz de 10. Aí isso aqui, ó, esse tempo está ao quadrado. Isso tudo dividido por 2. ΔS. Beleza, ó. Menos 10 dividido por 2, isso aqui me dá menos 5. Raiz de 10 elevado ao quadrado dá 10. Isso aqui vai me dar, então, menos 50 metros. Ou seja, isso aqui me diz que esse projétil, quando ele cai aqui de cima, para chegar nesse ponto, ele percorreu 50 metros. Menos 50 porque está caindo. Tá, qual é a pergunta do exercício? A pergunta é quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado? Então você tem que tomar um cuidado grande quando você encontra alguma coisa para saber qual que é a pergunta, para comparar com a pergunta, né? A pergunta é quanto que ele está acima, não quanto que ele caiu. Ele caiu 50. Caiu 50 de onde? De 200. Se ele caiu 50 a partir de 200, onde ele chegou? Ele chegou em 150. E essa altura aqui é exatamente a mesma altura do ponto de lançamento. Portanto, a resposta correta é a alternativa D, 150 metros. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa resolução. Lembra de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, que a gente está preparando bastante coisa legal relacionada com correção de vestibulares, com informações a respeito dos vestibulares. E aí, para dar essa força para a gente continuar divulgando para vocês, lembra de curtir, que faz muita diferença para a gente. Valeu, até a próxima.